paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil, sejam bem-vindos a mais uma aula do recurso visual Davi e Golias. Faremos agora Davi com a armadura de Saul. Então, nessa cena, nós vamos colocar também um riozinho, aonde Davi pega as pedrinhas. Então, estamos fazendo aqui esse riozinho. Fiz na cor azul claro, fiz o sombreado com o giz pastel azul e agora eu venho fazendo as ondinhas desse riozinho. Então, olha só, eu vou fazendo as voltinhas, né? Representando ali o movimento da água. Então, eu passei o giz pastel azul. Fiz os desenhos de maneira livre mesmo, né? Para fazendo assim essas ondinhas da água. E aí, fiz aqui todo o sombreamento do giz pastel azul e com o giz branco eu venho fazendo o efeito de luz. Passando aqui o giz branco, tiro o excesso então desse giz branco e com o lápis de cor azul eu venho refazendo todos os desenhos das ondinhas para ficar bem destacado. E assim ficou o nosso riacho, vou deixar ele reservadinho ali. Agora, vou pegar aqui os pezinhos e bracinhos de Davi e vou fazendo o sombreamento com o giz pastel marrom e o efeito de luz com o giz pastel branco. Com o lápis de cor marrom, eu fiz o desenho dos dedinhos, assim como nós já fizemos nas aulas anteriores. Então, fiz aqui todo o desenho dos dedinhos, o calçadinho dele fiz no EVA marrom, fiz o sombreamento com preto e com o giz pastel branco eu faço o efeito de luz. Agora, eu vou colar aqui, olha só, eu colo o calçadinho por baixo, que é a sola, e a tirinha aqui por cima. Então, essa tirinha eu vou fazer também o efeito de luz nela e colar ela aqui por cima. E aí, o excesso que sobra, eu recorto e deixo rente ao pezinho. Temos aqui a roupinha dele, a parte de baixo, que é azul. Estou fazendo o sombreamento com o giz pastel azul e o efeito de luz com o branco. Com o lápis de cor eu faço o acabamento. E tem aqui agora a armadura. Então, eu fiz a armadura no prata de glitter. Veja que a armadura está bem grande nele. Fizemos intencional, ela bem grande, né? Para representar que a armadura de Saul ficou muito grande em Davi. Tá bom? Então, ali nós fizemos, né, as partes da armadura toda no EVA de glitter para ficar bem bonita. E aí, vamos colar aqui os bracinhos dele. Olha, colei os dois bracinhos. Estou utilizando a cola instantânea. E aí, eu vou colar aqui na armadura dele um detalhezinho, né, com esse acabamento na cor dourada. Então, esses aviamentos, assim, você compra, né, em lojas de armarinhos e faz toda a diferença nos nossos recursos visuais. Então, colei aqui a parte do cinto dele, né, e tem aqui a parte do capacete. Então, eu fiz o capacete prata com esse cobre de glitter. E aqui nessa parte do cobre, eu vou colocar mais algumas rendinhas no dourado. Coloquei umas rendinhas, coloquei aqui umas fitinhas de meia pérola. Essas meia pérola, rendinha, strass, né? Essas pedras vocês compram aí em lojas de armarinho. Vou colocar uma pedraria aqui no meio também do capacete, né? Tudo para deixar mais bonito o nosso recurso visual. Coloquei as duas pedrarias aqui. Vou montar, então, agora também o escudo, olha. Então, eu fiz prata com o cobre e vou passar aqui também essa rendinha, esse aviamento. E aí, olha só, você vai decorando ao seu gosto. Vou colar aqui uma pedra no meio também e vou colar alguns acabamentinhos, olha, umas fitinhas de strass aqui em volta também da parte cobre do meu escudo. Então, você pode decorar do jeitinho da sua preferência. Com a cola quente, eu vou colando tudo e decorando. Vou decorar aqui também a espada, olha, o cabo da espada ficou no cobre e a espada no prata. Então, vou decorar também a minha espada aqui, olha só. Vou decorando aonde você achar melhor
colocar decoração, você pode colocar para deixar o seu recurso bem bonito. E aí, olha só, assim ficou a espada, ficou bem bonita, né? Com um palito eu faço um risco ali no meio da espada, coloquei uma meia pérola ali no cabo da espada, olha, fiz o risco aqui no meio da espada e ficou assim. Agora eu vou pegar um EVA branco e vou colar essas partes, essa parte da espada, do escudo, do capacete, para dar um destaque maior, um acabamento mais legal, tá bom? É opcional essa parte. E aí, então, olha só, colei aqui o capacete, o escudo, a espada, vou deixar bem bonito e vou recortar, deixando uma bordinha de mais ou menos 1 centímetro aqui, olha só. Vamos deixando essa bordinha, recortando, e aí com a espada também, nós vamos então recortando aqui com a nossa espada. O EVA branco. Então, vamos posicionar aqui, olha, a espada em uma das mãos do Davi, o escudo na outra mão. Veja que ficou bem grande, né? Para falar para as crianças que a armadura de Saul ficou bem grande para Davi. Ele mal conseguia andar com aquela armadura. Então, colei aqui o escudo também, até tampa um pouco das mãozinhas dele. E aí está assim o corpinho. Vou fazer aqui o cabelinho. Da mesma forma que nós já fizemos nas aulas anteriores, faremos aqui o cabelinho, né? Já fiz os cachinhos com o giz pastel laranja, o efeito de luz com o branco ou bege. E agora, com lápis de cor marrom, eu venho refazendo todo o cabelinho dele. E aí nós vamos fazer o cabelinho e montar o rostinho dele. Reparem que aqui na boquinha, eu fiz uma boquinha meia tristinha, meio assim, tipo, ele viu a armadura e falou, não vai me servir essa armadura, eu não vou usar essa armadura, né? Por isso que ele ficou com essa carinha assim, ó, uma sobrancelha vai ficar mais arqueada do que a outra, porque a armadura não deu certo nele. E aí nós vamos colar aqui o capacete, olha, o capacete, eu coloquei ele inclinadinho assim, como se ele tivesse grande para a cabecinha de Davi. A cabecinha dele inclinada, como se o capacete estivesse pesando. E assim ficou, olha só, o Davizinho, né, com a armadura de Saul. E a armadura que não deu certo nele. Então, vou aqui reforçar mais um pouquinho a bochechinha. E vou fazer agora umas pedras que vão ficar ali perto do riacho para compor o cenário. Então, essas pedras eu fiz o sombreamento com giz pastel preto. E agora eu faço o desenho de pedras ali aleatoriamente, do jeito que você preferir. E vamos fazendo o sombreado com o giz pastel preto. Veja só como ficou. E agora, com o giz pastel branco, eu venho fazendo todo o efeito de luz. Então, eu vou fazendo a luz em cada uma dessas pedrinhas. Tiro o excesso do giz com o algodãozinho e aí com o lápis de cor eu venho reforçando o desenho das pedras. E aí nós vamos fazer esse mesmo processo com todas as demais pedras que utilizaremos no cenário. Algumas pedras serão em 3D, por isso eu fiz aqui as pedrinhas de maneira livre, a mão livre, o corte. E fiz também, olha só,
eu esquentei elas na sanduicheira para elas ficar aí em 3D, ficar em alto relevo. Então eu fiz no EVA prata de glitter e vou esquentando na sanduicheira. Pode ser um ferro de passar também. E aí você vai esquentando, olha só, e ela vai ficando estufadinha para fazer esse formato de pedrinhas 3D para nós compormos o nosso cenário e falar que Davi, ele deixou a armadura de Saul, passou no riacho e pegou 5 pedrinhas. E agora vamos montar o cenário, não é mesmo? Vamos pegar uma folha de EVA 40 por 60 azul e metade de uma folha de EVA verde. Fiz essas ondinhas aí no verde, fiz o sombreado para ficar à volta da graminha. Fica bem bonitinho. E aí, olha só, montei aqui a placa que vai ficar na medida de 60 por 60. Quando eu coloquei o riacho azul, eu percebi que não tinha destacado. Por isso eu vou colar esse riacho no fundo branco para ficar com um destaque melhor. E aí, com a cola instantânea, eu vou colando todo o meu riacho no EVA branco e venho então recortando, deixando uma bordinha de mais ou menos 1 centímetro aí para ter um destaque especial. Agora eu vou posicionar o riacho aqui no cantinho, olha, e vou fazendo a composição com as pedras. Então eu vou pegando algumas pedras por baixo, outras pedras por cima e vou fazendo a composição do nosso riacho. Vejam que tem algumas pedras que são maiores, outras menores. Aí você vai encaixando. Eu te aconselho a encaixar tudo primeiro, ver se você gostou de como ficou essa composição. E aí depois você vem erguendo aos pouquinhos e colando, tá bom? Então vejam que esse riacho, ele vem no meio das pedras ali e chega no nosso cenário. Então, agora eu vou colando todas as pedras, colando o riacho. Vejam que eu vou erguendo aos pouquinhos e colando. Agora que eu já colei o riacho, eu vou colar aqui Davi, né, com a armadura de Saul, aqui do lado. Eu coloquei junto na mesma cena para falar que Davi, ele vestiu a armadura de Saul, mas como não serviu, ele mal conseguia andar, ele tirou aquilo tudo, passou em um riacho e pegou as 5 pedrinhas. Então vamos colando aqui Davi no nosso cenário. Vejam que eu intercalo, tem hora que eu utilizo a cola quente, tem hora que eu utilizo a cola instantânea. Eu sempre vou usando as duas colas. Agora, com a cola quente, eu vou espalhando aquelas pedras que nós fizemos em 3D. Então, você vai escolhendo alguns lugares estratégicos e vai colando essas pedrinhas. Essas pedrinhas vai dar todo o charme especial. E aí, eu gosto de colar elas com a cola quente, porque eu passo bastante cola dentro da pedrinha. Quando a cola seca, fica rígido, né? Fica bem firminho ali a pedrinha e não vai amassar. Por isso que eu gosto de colar as pedrinhas com a cola quente. Então, vamos encher de pedrinhas aqui essa parte. Vamos fazer aqui um sol, eu fiz o círculo amarelo, fiz o sombreamento com giz pastel laranja e agora com lápis de cor laranja eu venho fazendo um pontilhado ali em volta para ficar um charme mais especial. Vamos colocar esse sol para compor o cenário e deixar o cenário ainda mais bonito.
Então, colocamos o sol ali no meio, né? Você veja certinho o local que você quer. E aí, nós vamos espalhar algumas nuvenzinhas. Essas nuvenzinhas eu fiz elas com a máquina de corte. Então, você pode fazer aí as nuvenzinhas do jeito que você achar melhor, tá bom? E aí, agora, então, eu vou cortar aqui as laterais da minha placa, vou arredondar a minha placa, que eu sempre gosto de cortar essas laterais aí, olha só. Vou arrumando todo o corte, vou fazer o sombreamento em volta da placa e colei aqui no fundo preto. Então, já fiz o efeito de luz também na placa, colei no fundo preto e agora eu vou colar algumas florzinhas espalhadas aqui na graminha, nas pedras, que essas florzinhas vai dar um acabamento e vai dar um charme todo especial. E no meio de cada florzinha eu colo uma meia pérola. Então, com a cola instantânea, eu vou colando a meia pérola no meio de cada florzinha. Com a tinta PVA, eu vou fazendo os pontinhos de luz em alguns lugares estratégicos. Já fiz o efeito de luz com a tinta branca, né? Com aquele pincel grossinho, podem ver aí no nosso cenário. E assim ficou mais uma cena do nosso recurso visual Davi e Golias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já clica aqui no gostei e deixe o seu comentário. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!